A gente vai falar agora sobre um assunto difícil, não é todo mundo que entende. Às vezes fica no imaginário, como a gente acabou de falar de ansiedade, causa ansiedade. Você deve ter ouvido falar, visto no jornal ou lido alguma notícia nos últimos dias sobre as tensões que estão acontecendo entre China e Taiwan, né? Aí surgem questões. O que um conflito entre dois países que ficam lá do outro lado do mundo tem a ver com a gente? De que forma isso pode afetar a nossa vida aqui no Brasil? Vamos tentar entender como é que começou tudo isso? O que é que de fato pode acontecer? O que é real, o que não é? Gente, eu estou muito feliz porque eu tenho aqui uma pessoa especialista nesse assunto. Ela é professora de Relações Internacionais, a ilustre Flávia Loz. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui. Obrigada pelo seu tempo, para dividir um pouco do seu conhecimento com a gente. Muito obrigada. Vamos lá, Flávia, vamos tentar entender. Para a gente, às vezes, é difícil, né? Poxa, está acontecendo lá tão longe, isso pode me afetar? Muito obrigada pelo convite. Eu adorei que você me chamou para conversar disso, porque, como você disse, é um tema que está acontecendo do outro lado do mundo, mas nos impacta muito aqui. E, inclusive, mexe com a nossa sociedade, como você bem disse. Agora, me conta assim, antes da gente tentar entender onde pode nos afetar, como é que começou tudo isso? Bom, isso começa em 1949, quando tem fim a Guerra Civil Chinesa, entre os chineses, né? Então, a gente tinha um partido nacionalista chinês e o Partido Comunista Chinês. O Partido Nacionalista perde a Guerra Civil e se refugia no que é a ilha de Taiwan, montando um governo provisório. E o governo do Partido Comunista Chinês é o que toca o que a gente chama de República Popular da China. E lá em Taiwan a gente tem a República da China, os países têm o mesmo nome, mas só a China, que a gente conhece, é reconhecida. Taiwan é só reconhecida por 14 países no resto do mundo. E lá fica, então, esse governo democrático. Desde 1996, eles têm uma democracia parecida com a nossa, um semipresidencialismo. E é um país com uma economia muito forte, também não tanto quanto a China, que a gente chama continental, mas que tem uma grande importância, por exemplo, na produção de semicondutores, ou seja, de bens com alto valor agregado, de alta tecnologia. De alguma forma afeta a gente, porque a gente usa essa tecnologia no nosso dia a dia, o tempo todo, né? O tempo todo, com certeza. E um aspecto importante também é os Estados Unidos, né, que está metido nessa situação. Mas o que acontece? Isso começa ali na Guerra Fria, aquele conflito que a gente sabe entre Estados Unidos e União Soviética, um conflito especialmente ideológico. Então, os Estados Unidos, a partir da década de 60, começa a se aproximar de Taiwan. Hoje em dia, qual que é a situação que a gente tem? Estados Unidos reconhece a China, que a gente trata como a República Popular da China, mas mantém relacionamento com Taiwan. E aí, semana passada, todo mundo viu, né, a visita da presidente da Câmara de Representantes dos Estados Unidos. É a mesma coisa, parecido, né, similar à Câmara de Deputados aqui do Brasil. Que é a Nancy Pelosi. O que ela fez? Ela fez uma viagem para Taiwan, mas num momento super tenso e delicado. Por quê? A gente está vendo a guerra na Ucrânia, tudo isso que está acontecendo, tem uma tensão ali entre China e Estados Unidos que vem aumentando. Conforme a China está se firmando como uma economia muito forte, um país forte militarmente também, está acendendo algumas luzes de alerta nos Estados Unidos. E aí a Nancy, que é super importante, ela é a terceira na linha sucessória do poder dos Estados Unidos, faz essa viagem. Então criou esse alvoroço que a gente está vendo. A China fez alguns exercícios militares com armamentos reais ali na região, em volta de Taiwan. Isso deixou todo mundo muito assustado. Isso tem a ver com a ansiedade que a gente estava falando, né? Até que ponto essa visita da Nancy Pelosi fica no imaginário ou é algo concreto para que tenha acontecido ou comece um grande conflito? Perfeita a sua pergunta, Cláudia, porque você colocou isso. Quanto tem de concreto? Como eu falei para vocês, começa ali na Guerra Fria, que era uma batalha muito mais uma guerra ideológica, que a gente chama, né? Não teve um embate direto entre as potências da época, Estados Unidos e União Soviética. Isso acabou em 1989, a gente tem outra configuração, mas ainda tem essa tensão entre China e Taiwan. Então, o que acontece? A gente tem muito mais demonstrações de força, tanto da China quanto dos Estados Unidos, do que uma ameaça real, pelo menos por enquanto. Você viu que teve exercícios militares, então, da China em volta de Taiwan. Os Estados Unidos falaram bem firme também, a Nancy foi lá, disse que defende a democracia, mas aí a gente tem que tirar um pouquinho da frente as nossas ideologias, aquelas mensagens que a gente recebe no WhatsApp,
pensar, bom, tem interesses aí econômicos, estratégicos, não é só esse discurso que a gente está vendo, né? Então, assim, eu diria que, no momento, não tem o risco de virar uma guerra generalizada. Existe, sim, o risco sempre desse conflito, como já existe lá desde 1949, quando se forma essa situação na Ásia. Então, no momento, não. Agora, uma coisa que a gente tem que ficar alerta e observar para as próximas décadas, porque você sabe que os chineses planejam décadas à frente, né? Lá para 2049, a China tem um programa mesmo, um planejamento de se tornar uma grande potência mesmo, tanto econômica quanto militar. Isso todo mundo sabe, é um objetivo do país, né? Cada país tem o seu. E a gente sabe que eles vão se tornar, então, cada vez mais fortes. Mas o que os taiwaneses se preocupam? Será que eles vão querer fazer a reunificação de Taiwan junto à China continental? Porque esse é o grande objetivo da China desde 1949, enquanto Taiwan quer manter a sua independência. Eles não falam em independência, mas em manter essa situação que eles vivem hoje. Que eles conseguem ter um governo à parte, eles têm a sua democracia e a China, então, ficaria lá com o seu governo. Mas, pensando nessa estratégia de longo prazo da China, a preocupação dos taiwaneses, será que eles vão querer incorporar a gente de volta por negociações ou à força? Então, é isso que a gente tem que observar para as próximas décadas. A curto prazo, o que a gente está vendo? Mais tensões, mais, vamos dizer assim, está mais acirrado o ânimo entre Estados Unidos e China. Conforme a China está se tornando mais forte, os Estados Unidos estão reagindo também, como a gente está vendo. Ficou parecendo para mim aquela briga tão comum de ex-marido e ex-mulher com filho no meio, né? Ótima analogia. É uma coisa assim, né? Porque a gente tem ali o interesse dos Estados Unidos em Taiwan. É econômico, mas é também, na Guerra Fria, era conter a expansão do comunismo, porque a gente tinha ali a China comunista. Agora mudou de configuração, a Guerra Fria não existe mais, é bom que fique claro, mas tem ali aquela coisa de cutucar a China. Olha, a gente vai defender Taiwan, então, porque eles têm a democracia, são os nossos valores. Mas por trás disso tem os interesses econômicos, os interesses maiores dos Estados Unidos na região da Ásia. A gente não pode perder de vista aquilo que você falou, né? Do que é real, o que está no discurso. Tá, então eu acho que assim, uma preocupação grande, e vai vir a Terceira Guerra Mundial, eu acho que a gente não precisa ter agora. Exato. Mas esse conflito, essa tensão maior entre esses dois países, com Taiwan no meio, reverbera economicamente falando para a nossa realidade, para o nosso país? Por enquanto, não. Uma coisa que eu queria falar antes é porque a gente está lidando com duas potências nucleares, né? China e Estados Unidos. Então, também, se a gente for pensar num conflito, e isso está na lógica deles, está lá nos cálculos, são potências nucleares. Teria um conflito, assim, inimaginável. Esse é um risco muito grande. Então, eles estão calculando também até onde eles vão elevar esse tom. Agora, o que você perguntou a respeito da coisa mais concreta, né, da economia. Por enquanto, não vai afetar tanto, porque a gente tem o Brasil, né, vamos falar da nossa realidade. Tem pouco intercâmbio comercial com Taiwan. A gente tem muito mais com a China. A China é o nosso principal parceiro comercial, essa já é uma realidade, não só para o Brasil, mas para toda a América Latina. O que isso quer dizer? A gente compra muito, a gente importa muito da China e vende muito para eles as nossas commodities, né? Os nossos bens, as nossas matérias-primas, soja, minério de ferro, carne, né? Então, é uma realidade. A gente tem um comércio gigantesco com os chineses e com Taiwan muito menos. O que nos preocupa um pouco é essa questão dos semicondutores. Isso o mundo todo está preocupado, que é uma tecnologia muito sensível e que a gente importa de Taiwan, assim como o resto do mundo. Mas, por enquanto, tem se mantido. Você vê que as tensões já diminuíram um pouquinho. Sim. Gente, eu queria segurar você aqui, Flávia, a produção já me sinalizou, mas eu quero te perguntar outras coisas também. Sabe o que a gente precisa também entender? Que nada tem a ver com esse conflito de China, Estados Unidos com Taiwan, mas a gente também precisa entender o que acontece, que a guerra da Ucrânia não cessa, não para. Parece que vai longe ainda, de fato, Cláudia, né? É mesmo? Sim, a gente ainda não teve uma sinalização de uma negociação para a paz que dê certo, né? Até essa semana a Rússia disse que não tem nenhuma base para se sentar à mesa com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Então, a gente vê que a Turquia, que é um outro país importante ali, está tentando uma negociação, mas não vemos muitos esforços. E voltando ao que a gente estava falando do tom, o tom de todos os atores envolvidos, de todos os países, ainda é muito agressivo. A gente ainda não está vendo alguém dizendo, bom,
Vamos tentar mediar para a paz. O que a gente vê é muito mais envio de armas. Tem toda uma lógica ainda de guerra. Vamos ver se para os próximos meses tem alguma mudança nesse sentido. E essa lógica de guerra sempre com base em interesses econômicos, não é? Também, por trás de tudo isso, né? Economia e poder. Economia e poder, principalmente poder. A gente tem que... Eu quero te fazer um convite aqui, quero que você volte o quanto antes, porque tem outras coisas que eu gostaria de entender. Esses dias eu vi um documentário que me deixou com o coração tão apertado, falando sobre o conflito no Iêmen, que é um país que a gente nem ouve falar, com um índice de fome gigantesco. Nossa, eu assisti esse documentário, eu cheguei a chorar, porque a gente fica se sentindo nada, como é que isso está acontecendo lá do outro lado do mundo. E a gente nem sabe, ninguém nem fala, né? Isso, a gente se preocupa muito com o lado econômico e o lado humano desses conflitos, né? Dessa muito disputa de poder. Bom, que a gente vê também isso aí reportado o tempo todo, acontecendo na Ucrânia, na Rússia, muito triste. Então volta. Muito Tá obrigada. bom? Amei te receber, amei te conhecer, muito obrigada. Eu que agradeço. Olha, a Flávia, ela tá no Instagram, Flávia Loz Araújo. Flávia Loz Araújo, tudo juntinho, tá? Se você tem hábito de usar o Twitter, Flávia _Loz. Não tem erro, acompanhe para você ficar por dentro desse assunto e de tantos outros. Muito obrigada. Muito obrigada, até a próxima. Obrigada. Uma alegria te receber. Muito obrigada.